Então vamos começar a falar sobre a primeira lei para volume de controle. Vamos começar bem tranquilamente, tá? Porque eu quero que isso fique bem entendido para todos. Certo, gente? Então vocês podem acompanhar lá pelo nosso livro-texto, capítulo 6 do Van Allen, quinta edição, tá? Eu vou mostrar aqui algumas figuras que a gente julgar necessário. Então vamos começar a falar sobre volume de controle, tá? Né? Que diabos é isso? Né? Volume de controle. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar aqui. Ok. A gente viu lá no início, eu acho, né, da disciplina, talvez ainda lá em março do ano passado, né, antes da pandemia, aquelas primeiras aulas preliminares, não sei se vocês lembram, onde eu acho que a gente falou alguma coisa, deu assim, uma pincelada sobre o que é volume de controle e sistema, né? Agora eu acho que vocês já estão mais ambientalizados com relação a sistema, porque a gente fez várias análises do ponto de vista de sistema durante o semestre inteiro, então acho que sistema vocês estão bem traquejados já do que é, para que serve, né? Sistema, massa fixa, né? Que pode trocar calor, né? Mas a massa é uma quantidade constante, fixa, né? A massa não muda em um sistema, né? Só que se a massa não muda, como é que você vai analisar inúmeros tipos de processos onde você tem fluxos de massa envolvidos e não só fluxos, não só entradas e saídas, você tem variações da massa, da quantidade de massa que é objeto da tua análise, né? Do teu problema, né? Então você tem entradas e saídas de fluxos de massa e ainda por cima o teu universo de análise, né? A parte do universo que você está isolando para analisar, você tem que admitir que ali dentro há variações da massa. Então a massa pode estar aumentando, a massa pode estar diminuindo, né? Então tudo isso agora nós temos que analisar, porque se você for ver as máquinas térmicas que se usam, né, na indústria e máquinas térmicas mais reais, que não apenas aqueles êmbolos que a gente trabalhava, envolvem isso, fluxos de massa, né? Então isso é inevitável, nós temos que construir um sistema de análises um sistema de análise que englobe esse tipo de problema. Por exemplo, uma turbina, né? Uma turbina a vapor, né? Você tem um vapor entrando ali e o vapor saindo, né, com menos energia, né, depois de já ter exercido trabalho na turbina, né. Um compressor, né, você tem entrada e saída de fluido. Um trocador de calor, um radiador, que seja, né, qualquer processo termodinâmico você tem envolvido um fluxo de massa, né. É um número muito restrito de processos os quais você consegue analisar do ponto de vista de sistema, né? As máquinas térmicas aí que estão, né, produzindo trabalho e são utilizadas na vida real envolvem fluxos de massa, né? Então é isso que nós temos que começar a falar agora. Então agora a gente está entrando numa vida termodinâmica mais real, vamos dizer, tá? Não quer dizer que tudo que vocês viram no primeiro semestre não serve para nada, óbvio que serve, porque
Tudo aquilo que vocês viram foi para construir um conhecimento, para que você chegue até aqui agora, você chegue aqui agora e consiga, né, entender do que nós vamos falar. Né? Certo, gente? Então vamos colocar aqui um volume de controle. Eu vou só formalizar aqui no quadro, tá? Mas tudo que eu vou falar aqui está lá no Van Wijlen, tá? Até eu vou sugerir como atividade ali para assíncrona, né? Depois da aula, que você faça uma leitura do capítulo 6 ali, que é o que eu vou falar hoje aqui, tá? Então, volume no espaço, né? Volume de controle, vou botar aqui em vermelho. Então, volume no espaço, né? Para análise de um problema e ou processo. Certo? É um volume. Vamos começar bem básico. É um volume, tá? Deixa eu compartilhar aqui a imagem que eu quero mostrar para vocês. Tá? Estão vendo aí? Essa é a imagem do Van Wijlen. Você pode ir lá, pode ir direto no livro lá se você quiser. Tá? Capítulo 6, lá nas primeiras páginas do capítulo 6. Tá? Então, assim como antes você demarcava um sistema, agora você vai demarcar um volume que englobe a tua região de análise. Né? Porém, esse volume ele vai permitir entradas e saídas de fluxos de massa, vazões mássicas. Né? Então aí nós temos já que diferenciar volume de controle de superfície de controle. Tá? Vamos botar aqui também superfície de controle. Então, se você olhar ali naquela figura, você vai ver o volume de controle, mas as regiões onde está havendo entradas e saídas de fluxo de massa, né? Por exemplo, vapor entrando ali na turbina, dá uma olhada ali na turbina a vapor. Tem vapor entrando ali, então o vapor ele está vindo de fora do volume de controle, né? Entrou no volume de controle, aí ele vai exercer trabalho na turbina, né? O vapor, e o excedente vai sair da turbina e de novo vai sair para fora do volume de controle. Então essas regiões de entradas e saídas dentro do volume de controle, tá, a gente chama de superfície de controle, que são as superfícies, vamos dizer, de interesse, as quais eu vou estar analisando, né, que são as regiões que vão alterar a configuração da massa dentro do volume de controle, são as regiões de entradas e saídas. Tá? Então são regiões que a gente chama de superfícies de controle, certo? Também podem ser não necessariamente com relação a fluxos de massa. Por exemplo, eu posso ter uma superfície onde há saída unicamente de calor, né? Ali tem também ali no trocador de calor você tem uma saída de calor, né? Também eu posso considerar uma superfície de controle, só que daí eu não estou analisando do ponto de vista de fluxo de massa, estou analisando transferência de calor, né? Mas também pode ser, mas tudo, vamos dizer, o que acontece, a interação entre a região isolada e o meio externo, né? Por onde se dá a interação, a gente tem que chamar de superfície de controle, porque é ali que vão estar acontecendo as variações, né, dentro e fora do volume. Então a gente chama isso de superfície de controle.
Vamos colocar aqui, ó, é a superfície que envolve o volume de controle. Vou botar abreviado aqui, tá? É a superfície que envolve o volume de controle. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Tá. É a superfície que envolve o volume de controle. Bota a vírgula aqui. Onde acontece as interações entre a região de análise né, e o meio. O que é o meio? O meio é tudo que está fora da região de análise. Tá? O resto do universo, se você quiser. Tá? Então, você isola um problema, né? Esse é o seu volume de controle. O que está fora é o meio. Tá? Muito bem, então vamos colocar aqui, ó. Massa, calor e trabalho. Massa, calor e trabalho podem atravessar o volume de controle, tá? Desculpa, atravessar a superfície de controle. Podem atravessar as... bota as para deixar... chama de a superfície de controle para deixar a superfície como um todo, né? Mas a gente vai ver depois, como eu já falei, dentro dessa superfície toda, há regiões da superfície onde eu vou concentrar a minha análise, né? Por exemplo, regiões de entrada, regiões de saída, né? É ali que vai se dar as interações, né? Acho que alguém está querendo entrar aqui. Ok. Então, massa, calor e trabalho para atravessar a superfície de controle. Tá? Podem atravessar a superfície de controle. E como eu já falei, e a massa pode variar dentro do volume de controle. Tá? A massa pode variar. Tá? Então vamos ver como é que essa massa, de que forma que essa massa varia. Vocês já devem estar imaginando como é que vai ser isso. Vamos passar para o próximo, a próxima figura aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. Tá. Muito bem. Tá, então você tem... deixa eu colocar aqui. Estão vendo aí? Então aqui, ó, você tem o escoamento entrando. Um reservatório qualquer aqui, né? Até tem um trabalho sendo exercido, né? De alguma forma aqui. Mas aqui está a minha delimitação do volume de controle, tá vendo? Então esse aqui é o meu volume de análise e a fronteira desse volume é a minha superfície de controle. Tá? E aí eu tenho escoamento de entrada, um escoamento de saída. Tá? E não necessariamente a massa aqui dentro, mesmo com as entradas e saídas, né, obviamente, não necessariamente essa massa vai ser constante, né? Eu posso ter
aumento de massa, acúmulo, redução da massa ali dentro, tá? Então, como é que a gente analisa isso, tá? Vou colocar aqui a equação da continuidade. Equação da continuidade, tá? Que basicamente é conservação da massa. Mas conservação da massa no sentido de que a massa não pode sumir nem surgir do nada, né? Deixa eu colocar aqui. Tá. Tem massa entrando, um fluxo saindo, né? E lá dentro eu tenho a variação que está ocorrendo. Tá? Quando a gente fala conservação da massa, que também vocês podem ler sobre equação da continuidade, né? Também é conhecido por esse nome, principalmente em mecânica de fluidos. Nós vamos ver, quem faz MecFlu, nós vamos ver agora no segundo semestre. Tá? Nós temos que equacionar isso, né? Como é que eu tenho os fluxos de entrada e saída e como é que, a partir desses fluxos, eu tenho a variação lá dentro. Isso é simples de fazer, né? O que entra menos o que sai. Vou colocar em azul aqui. O que entra menos o que sai do volume de controle ou pelas superfícies de controle é igual a variação da massa dentro do volume de controle, óbvio, né? É igual a variação da massa dentro do volume de controle. Tá, nós poderiam dizer assim, óbvio, né? Sim, mas tudo bem. O texto parece óbvio, mas temos que equacionar isso. Tá? Como é que a gente coloca isso numa equação? Então, olha só. O que entra menos o que sai é igual a variação da massa no volume de controle. Então, podemos colocar dessa forma aqui. Tá? Variação da massa no tempo. Tá? Isso aqui no volume de controle. Ok? Isso aqui é igual a somatório de todas as vazões mássicas de entrada, concorda? Menos somatório de todas as vazões mássicas de saída. Simples assim, tá? Então, obviamente, o que entra menos o que sai é o que está variando lá dentro. Então, aqui, essa frase está equacionada aqui. Tá? Que é o que você percebe aqui, né? Pela nossa figura do livro. Tá? De uma forma bastante intuitiva. Tá? Se eu tiver massas concentradas em diferentes locais, vamos colocar aqui embaixo, vamos ver se dá. Não, vamos apagar aqui. Para massas.
concentradas em diferentes locais, nós temos o seguinte: a minha massa total do volume de controle, tá, vai ser a integral, ou seja, a soma de todas as massas concentradas, que a gente pode deixar de uma forma geral como ρdV. Tá? Podemos deixar de uma forma geral aí como ρdV. E a gente sabe de antemão que ρ tem uma relação inversa com o volume específico. Vocês lembram? Então isso aqui também é integral de dV sobre o Vzinho. Porque a gente sabe que ρ é o inverso do volume específico, você vê claramente pelas unidades. Né? Então isso aqui vai ser a soma de todas as massas. Tá? Muito bem. Então eu acho que está bem explicadinho, né? É para isso que serve o volume de controle. A gente não consegue fazer essas análises de variações de massa se não tiver bem conceituado como é que você isola o problema, né? E dessa forma tem que ser com volume de controle, tá? Não pode ser mais abordagem via sistema, certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem aí? Vocês estão aí? Por enquanto tudo tranquilo. Beleza. Eu sei que é carnaval. Apesar de que acho que não vai ter carnaval, né? A gente vai ficar em casa mesmo, então vamos ficar estudando, né? Lendo, pega um bom livro para ler, estuda, né? Estuda McFlu, estuda termodinâmica. É o que dá para fazer, né? Deixa para festejar quando acabar a pandemia, né? Bom, então vamos botar um exemplo aqui só para a gente. Ainda não vou entrar na primeira lei, eu não vou equacionar a primeira lei para volume de controle, eu vou deixar isso para a próxima aula. Mas vamos botar um exemplo aqui para a gente ver como é que a gente calcula vazões volumétricas e vazões mássicas, né? O que dá para fazer aqui, um exemplo bem simples, então eu acho que vai. A aula de hoje é bem light, né? Para daí, na próxima aula, a gente entra com tudo na primeira lei, já considerando, daí você já deve estar imaginando que vai ser a primeira lei, né? Vai ser a primeira lei usando aqueles termos lá de vazões mássicas de entrada e saída e variações de massa dentro do volume de controle. Então vai ser a primeira lei que vocês lembram para sistema, né? Calor é igual a variação da energia menos mais o trabalho, lembra? Bom, naquela equação ali, agora você vai adicionar os termos de vazões mássicas e variações de massa dentro do volume de controle. Vai ser basicamente isso, tá? Vamos apagar aqui. Exemplo, fluido escoando em um duto. Nós temos um fluido aqui, né? Ok. E vamos fazer passar por aqui um fluxo, né?
um fluido qualquer, vamos supor, sei lá, água, pode escolher aí o que você quiser, tá? Então eu tenho um fluxo de entrada aqui, tá? Sei lá, bota um U infinito aqui. E aqui eu tenho um perfil parabólico, né? De velocidade. Tá. Quem seria, se eu perguntar para você, a minha vazão volumétrica? A gente pode formalizar por esse ponto aqui em cima do V, tá? Que é o que o livro faz, mas se você olhar, por exemplo, no livro de McFlu, eles vão chamar de Q maiúsculo, tá? Para falar da vazão, né? Isso aqui nada mais é do que a velocidade vetorial, tá? A velocidade do fluido, vamos dizer, né? Velocidade do fluido vezes a área, tá? Você vê facilmente que isso aqui vai dar metros cúbicos por segundo, tá? Você já deve ter visto isso, mas vamos falar de novo, tá? E daí, se eu quiser saber a vazão mássica, isso aqui é vazão volumétrica, né? Vazão volumétrica é a vazão mássica vai ser o Mzinho, também nós vamos colocar um ponto ali em cima do M, né? Que vai ser igual a massa específica média, vou botar uma barrinha aqui, tá? Vezes essa vazão volumétrica, certo? Em outras palavras, isso aqui também, né? Pensando no ρ, na relação da massa específica com o volume específico, relação inversa, né? Você tem que isso aqui também é V, a vazão volumétrica, pelo volume específico. Olha que barbada, tá? Isso aqui talvez vocês ainda não tenham visto, mas também não tem nada demais, tá? Isso aqui dá para reescrever ainda, puxando ali da vazão volumétrica. A vazão, a velocidade vezes a área, tá? Dividido pelo volume específico. E ainda se você tiver um perfil de velocidades, como é o caso aqui, né? Isso aqui é um U. Se você tiver uma referência, vamos colocar a referência aqui. Isso aqui é um dy, né? Então, se você ainda tiver uma velocidade não uniforme, você pode colocar isso aqui dentro de uma integral, tá? Onde você vai ter o perfil de velocidades, tá? Perfil de velocidades local, tá? Pode colocar local aqui, vezes a área sobre o volume específico. Certo, gente? Aí ele coloca o exemplo ali, o exemplo 6.1, dei uma olhada lá, tá? Eu vou ler aqui, eu não vou escrever, porque acho que não precisa, né? Então vamos supor que ar escoa no interior de um tubo, pode deixar até o mesmo desenho se você quiser, imagina que é ar, tá? Apresenta 0,2 metros de diâmetro, então já pode colocar aqui, exemplo. Diâmetro 0,2 metros. Velocidade uniforme de 0,1 metros por segundo. 0,1 metros por segundo. Temperatura
25 graus Celsius, temperatura média, tá? Pressão 150 kPa, né? E ele quer saber a vazão mássica do ar. Ele quer saber, tá? Aí você pode se perguntar, tá, mas por que ele deu temperatura, pressão, né? Justamente para que você use a equação coringa, né, da engenharia, que é a equação do gás perfeito, né? RT sobre o P, onde o R vai ser, aqui o R já em quilos, né? 287 kJ por quilo por Kelvin. Muito bem. Aí você descobre o volume específico do ar, tá? Cuidado, né? Que gás perfeito, equação de gás perfeito você só pode usar para gases, tá, gente? Eu sei que parece uma obviedade que eu estou dizendo, mas tomem cuidado com isso, porque senão o cara sai usando tanto a equação do gás perfeito que usa até para sólido, tá? Se bobear, certo? Muito bem, isso aqui vai te dar, faz ali, né? Só cuidado, bota a temperatura em Kelvin, né? Isso vai te dar 0,5705 metros cúbicos por quilo. Aí você joga isso aqui na equação da vazão, você tem velocidade, tem a área, divide pelo volume específico, você vai achar uma vazão mássica de 0,0055 quilos por segundo, tá? Porque a vazão é mássica, então tá passando tantos quilos por segundo, certo? Então agora nós vamos começar também a trabalhar com vazões mássicas. Professor, né? Diga. aquele negócio que parece um L ali na fórmula do M igual a... Isso? Isso. Ah. Ele representa a área? Não, cuidado. Representa a massa específica, tá? Rho. O nosso Rho é a massa específica, tá? Massa específica. A unidade é quilos por metro cúbico, tá? A massa específica de uma substância, né? Pega a massa dela e divide pelo volume, tá? E por isso que ela tem uma relação inversa com o volume específico, né? O Rho é 1 sobre o volume específico. Há uma relação inversa, né? Que você enxerga, como eu falei antes, pelas unidades. Você tem uma unidade de metros cúbicos por quilo para volume específico, que é o inverso da massa específica, que te dá a unidade em quilos por metro cúbico. Tá? Então agora vamos começar a trabalhar com esses parâmetros, né? Introduzindo volume específico, que como a gente está falando de fluidos, a gente trabalha em termodinâmica mais com volumes específicos do que com massa específica, mas nada impede de trabalhar com um ou com outro, né, para você chegar nas vazões mássicas que você quer. Certo, gente? Tá entendido aí? Sim. Beleza. Tá, então assim, hoje foi só essa pincelada aí para a gente relembrar, na verdade, sobre vazões mássicas, vazões volumétricas, né? Volume de controle, o que é uma superfície de controle, para que serve, né? Então hoje a aula foi para isso. Então por isso que eu
que eu não vi problema em dar essa aula antes do carnaval, porque foi uma aula bem light, né? Diferentemente de MacFlu, que eu dei uma retardada na aula, para a próxima aula, o início da teoria, porque é uma teoria um pouco mais pesadinha. Nós vamos falar de métodos integrais para volume de controle lá em MacFlu, tá? Certo, gente? Ficou alguma dúvida aí? Acho que não, né? Foi bem tranquila a aula, né? Mas, podem falar aí. Perguntem o que vocês quiserem, tá? Aproveitem. Aproveitem que temos tempo. Agora já são quase 10 para as 9, já tá indo para o final da aula. Tudo bem? Tudo certo, gente? Vocês já baixaram as marchinhas de carnaval no Spotify? Não, né? Tá. Bom, tudo bem, tudo ok. Ok, tudo tranquilo, beleza. Então, assim, da minha parte era isso, tá? Eu vou gravar essa aula lá, vou botar lá no YouTube, tá? Quem quiser assistir, pode assistir de novo. Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Bom fim de semana para todos, tá? Aproveitem o carnaval de casa, né? Sei lá. Aproveitem para fazer uma jornada culinária. Aproveitem para fazer uma maratona de filmes, né? Ou aproveitem para estudar termodinâmica. Certo, gente? Obrigado pela atenção aí. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.